Se você sempre teve dificuldade na hora de combinar a decoração da sua casa, fique nesse vídeo até o final, porque você vai aprender de uma vez por todas como fazer boas combinações e deixar a sua casa muito mais bonita. Se você não me conhece, eu sou Carol Anderson, sou arquiteta e designer de interiores, e hoje a gente vai começar falando de uma frase que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi, que é: eu sei muito bem o que eu gosto, eu só não sei combinar. E gostar, gente, a gente gosta de um monte de coisas, né? Coisas diferentes, diferentes estilos, diferentes formas. Se a gente for usar tudo que a gente mais gosta na nossa loja favorita de móveis e decoração, é muito provável que a gente não tenha nem espaço para morar dentro daquela casa. Então, se você por algum motivo escolhe um determinado sofá no lugar de outro, não quer dizer que esse sofá que você não escolheu é feio ou porque você não gosta dele. Quer dizer que você aprendeu o primeiro passo para resolver esse dilema, né? Que é a seleção. A vida é feita de escolhas e a gente precisa de alguns critérios para poder fazer essas escolhas, seja ele o tamanho, o layout, o tecido, às vezes o preço. Mas existe um critério que é mais subjetivo, mas é igualmente importante, que é combinar, é fazer parte de um contexto e fazer sentido ali. Combinar pode ser crucial para você ter um resultado mais satisfatório e uma casa bonita de encher os olhos. E para isso eu vou dar aqui 5 dicas que vão te ajudar nessa difícil jornada de escolher dentre tantas coisas as coisas que vão combinar entre si e fazer uma composição muito mais interessante, mais bonita para sua casa. E a primeira dica é pensar na composição de piso, parede e teto. Esses 3 elementos podem não parecer, mas eles têm um peso visual muito grande no ambiente que a gente está. Então eles precisam funcionar como uma tela em branco. Imagina um pintor, um artista plástico que quer produzir ali uma obra de arte, ele vai na loja de artigos para arte e ele só encontra uma tela que já está toda pintada com uma tinta, sei lá, verde oliva. E aí ele precisa criar a sua arte ali em cima daquele verde. Ele fica limitado. Ele pode sim criar uma obra de arte muito interessante, mas ele fica limitado àquela condicionante que já é a tela no verde oliva. Seria muito mais interessante para ele que ele tivesse uma tela em branco onde ele pudesse criar livremente. E assim é também na nossa decoração, na nossa casa. Se a gente já tem algumas condicionantes, a gente começa a ficar preso na hora de combinar. Então é muito interessante que a gente prepare uma tela em branco no nosso ambiente para que a gente possa criar boas combinações e fazer ali sim um resultado satisfatório. E aí você me pergunta assim: então tela em branco, será que eu tenho que pintar tudo de branco? Pintar piso, parede e teto de branco? É claro que o piso não, né? O piso a gente está falando de uma metáfora, você não vai pintar o seu piso de branco. Mas você precisa procurar ter um piso que não grite no meio do ambiente. Ele precisa ter uma certa suavidade, menos rejunte, menos desenho. Ele pode até ser madeira, granito, pode ser porcelanato, pode ser do material que ele for, mas de uma maneira que ele não faça um escândalo naquele ambiente. Ele deve ser exatamente o que ele é, uma base para o ambiente. É claro que ele pode até ser um protagonista. Um piso de madeira, muitas vezes ele é o protagonista do ambiente, mas de uma maneira em que ele exalta todo o resto e não briga por atenção. Já a parede e o teto, não. Esse sim a gente pode pintar de branco sem medo, tirar todas as pinturas existentes, quadros, elementos, penduricalhos, às vezes excesso de iluminação, mas deixar de uma maneira que aquilo ali possa receber o nosso ambiente depois. É claro que você pode sim, numa composição, começar a colocar outros elementos na parede, no teto, mas aí você já vai estar trabalhando com a composição e não o contrário. Você vem com a tela em branco e depois você vai colocando pontos de atenção nessa tela que já estava em branco. E a segunda dica é criar uma base neutra. Aí você pode até falar: nossa, piso, parede, teto, tela branca, base neutra, isso não vai ficar muito sem graça? Pode até parecer, mas definitivamente não, e eu vou te explicar por quê. A nossa casa não é como o nosso guarda-roupa, que acumula vários elementos que a gente pode usar, enfim, conforme o nosso humor, conforme a ocasião. A nossa casa, a decoração da nossa casa, ela é mais estática, ela é mais perene, ela até muda ao longo do tempo, mas de uma maneira muito lenta, né? Se a gente compra uma blusinha a cada 3 meses, né? Para quem compra uma blusinha a cada 3 meses, na casa não é assim. A gente não compra um sofá de tempos em tempos, a gente demora ali pelo menos uns 3, 5, 10 anos com o mesmo elemento na nossa casa. Então a gente não pode pensar a nossa casa como a gente pensa no nosso guarda-roupa. O que vem a ser essa base? Eu chamo de base tudo aquilo que é importante no ambiente, tudo aquilo que ocupa um espaço ou ocupa muito o visual do ambiente, né? Seja sofá, tapete, cortina, a mesa, o painel de TV,
a cama, qualquer elemento que seja grande o suficiente para chamar uma atenção ali. Esses elementos são a base. E como a gente pode trabalhar eles? De maneira neutra. Aí a gente pode trabalhar cores como branco, off-white, cinza, bege, e aí a gente pode ir para outras nuances como os marrons, os tons de madeira, terracota, e aí há uma infinidade. A gente acha que às vezes o neutro é sem graça, mas dentro do neutro existem várias nuances. E a gente pode trabalhar essas nuances de maneira intencional. Por exemplo, a gente pode fazer uma paleta de neutros que vai usar na nossa casa, que podem partir mais para o claro ou para o mais escuro, depende da intenção que você tem para o ambiente. E como não deixar isso tudo sem graça? Através da próxima dica, e a terceira dica é misturar materiais e texturas. É muito provável que você já tenha visto um ambiente completamente neutro e tenha achado ele muito bonito, muito interessante e nem um pouco sem graça. Isso é porque o segredo está nessa mistura de tecidos, de texturas, de materiais. Imagina agora que você escolheu um determinado tecido, vamos supor aqui um tecido de linho cinza, e aí você quer aplicar em todos os estofados da casa, na cadeira, no sofá, na cortina, na cabeceira. Esse ambiente muito provavelmente vai ficar meio sem graça, vai ficar até pesado e cansativo. Agora, se você escolhe esse mesmo tecido de linho cinza para a cadeira, mas você usa um outro tecido no sofá, um outro tecido na cortina, aí você coloca madeira, uma palhinha, um jarro de vidro, uma bandeja de couro. Percebe que vai ganhando uma riqueza de materiais e de maneira nenhuma vai ficar sem graça? Porque a gente já está tratando ali uma variedade. Inclusive, essas texturas, elas aguçam a nossa criatividade. Nós somos seres sensoriais. Quando a gente começa a trabalhar os nossos sentidos, o ambiente se torna muito mais interessante. Ele traz conforto, ele acalenta, ele convida ao toque, ele convida a permanecer. Então, se você conseguir trabalhar diferentes texturas, mesmo que toda a coloração seja mais neutra, o ambiente de maneira nenhuma vai ficar sem graça. Pelo contrário, vai ficar muito interessante e muito atrativo. Então, na hora de fazer essas combinações, é muito importante que você atente para a próxima dica. E para que essa composição fique boa, para que essa mistura fique muito boa, você precisa usar um pequeno artifício que ajuda muito, que são as amostras. Peça aos fornecedores de diferentes materiais as amostras que você está escolhendo. Às vezes o seu estofador que vai fazer o sofá, peça para ele a amostra do tecido que você está usando, para que quando você for em outra loja comprar um outro elemento, você possa comparar as amostras. É muito comum que a gente vá em lojas diferentes, para poder escolher os elementos da nossa casa. Então, ande com essas amostras que você tiver em mãos, para que você possa fazer essa composição e ver ali na hora o que fica legal, o que não fica. E aí você leva para um lugar que tem uma boa claridade, onde você possa verificar essas nuances e ver as boas combinações que podem surgir através dessa mistura. Você mesmo já deve ter visto que arquitetos do Instagram às vezes fazem umas composições que a gente chama de mood board, colocando os elementos que ele vai usar. Aquilo não é à toa, não é para ficar bonitinho e tirar foto no Instagram. Aquilo é porque realmente é uma ferramenta muito útil para a gente ser assertivos nas nossas escolhas. E você pode também fazer isso. Nas lojas que você for, você sempre fazer essas comparações desses tecidos e com certeza você vai ter muito mais sucesso ao chegar na decoração final e na combinação final dos elementos que você vai comprar. E a última dica é a cereja do bolo. Agora que você já tem a base toda pronta, ou pelo menos planejada, você pode entrar com as cores, que vão trazer vida para o seu ambiente. Mas você não deve fazer isso de maneira aleatória, ou do contrário, você pode estragar tudo que a gente construiu até aqui. Então você deve escolher uma imagem de referência, uma paleta de cores pré-definida, que vai te nortear, escolher uma cor predominante e outras nuances ali. Inclusive, na hora de você escolher essas cores, entenda que as cores delas têm algumas propriedades. Elas podem ser mais queimadas, ou seja, aquelas cores que têm um pouco de preto na sua composição, ou elas podem ser mais lavadas, que são aquelas que têm um pouco mais de branco. Elas podem ser quentes, que são aquelas cores que têm o amarelo na sua base, ou elas podem ser mais frias. Todas as cores, elas possuem essas diferentes nuances, e isso é muito importante para a ambiência que a gente quer para o nosso projeto, para o nosso ambiente. Então, saiba dessa composição, analise bem as suas cores para que você possa aplicar de maneira estratégica e muito mais assertiva. E quem vai determinar a intensidade e a presença dessas cores é você. É o seu modo de ver e de como você quer essa presença dessas cores na sua casa. Você pode trazer elas de forma mais marcante,
em todos os elementos que vão vir para dar o toque final, os quadros, os adornos, as almofadas, ou você pode vir de forma mais suave, escolhendo um único elemento ou outros elementos pontuais. Mas isso vai muito de acordo de quem você é, de qual é a sua forma de trabalhar com essas cores. No fim das contas, saber combinar é trazer harmonia para nossa casa. É saber escolher, dentre as coisas que estão disponíveis, quais são as que cabem na nossa casa e na nossa vida. Em um mundo de opções, saber escolher aquilo que cai como uma luva para nós é o segredo de ter uma casa mais bonita e com a nossa cara.